Você já parou para pensar que às vezes o que te trava não é o problema em si, mas é a forma com a qual você está olhando para este problema? Vamos olhar com outro olhar? Qual é o seu ponto de vista sobre você mesmo? Como você tem enfrentado os seus problemas, as suas dificuldades? Como você tem se observado diante dos problemas, diante das dificuldades? Duas mulheres com 3 filhos, um marido que de repente morre indo para o seu trabalho. As 2 mulheres se viu ali numa situação super difícil. Viúva, jovem, com 3 filhos menores. Uma delas, aliás, as duas, choraram por um tempo, viveram o luto, e uma delas ficou ali, em casa, pedindo ajuda a familiares, a pessoas amigas, a vizinhos, para poder sustentar os filhos. A outra foi procurar alguma coisa para fazer, para sustentar os filhos. As duas tinham a mesma situação, mas as duas, uma resolveu ficar na dor, dependendo do outro. E a outra resolveu ir à luta. Ela teve um outro olhar sobre aquela situação a qual ela estava passando naquele momento. Quantas vezes nós fazemos isso com nós mesmos? Vemos o problema, passamos por ele, mas permanecemos nele, porque não temos outra perspectiva de mudança, de olhar, de se observar e de ver que a gente pode fazer alguma coisa para mudar. Às vezes a gente não toma certas atitudes porque a gente está olhando para a gente com os olhos dos outros. Como você quer se olhar? Qual é o seu ponto de vista sobre você diante de qualquer situação? Uma mulher fraca ou uma mulher forte? Uma mulher que vai atrás, enfrenta o problema e tenta resolver e resolve. E se também não resolver naquele momento, espera um pouco para resolver depois. Não precisa ser tudo naquela hora. Ou você se vê como uma mulher que não tem iniciativa, que não tem perspectiva, que não pode sonhar, porque você está numa crença limitante em a qual te colocaram e falaram que você é uma pessoa incapaz, que você não vai conseguir. E você passou a acreditar nisso. E você carrega isso para a sua vida hoje. E não sonha, e não vive, não realiza. Eu tinha um sonho de dirigir, de viajar, eu dirigindo. Eu tive 2 carros. E quando eu passei na primeira prova, fiquei super feliz, comecei a dirigir. E de repente eu comecei a ouvir frases, palavras que foram você não vai conseguir, olha, cuidado quando tiver um ônibus na sua frente, quando tiver um caminhão atrás. O que você vai fazer se o carro quebrar no meio do caminho? Você não vai conseguir pedir ajuda, você não vai conseguir isso, você não vai conseguir aquilo. E aquilo começou a minar a minha mente, começou a penetrar nos meus pensamentos. E eu comecei a acreditar que você não é uma boa motorista. Ai, cuidado, você vai bater com o carro. E eu comecei a acreditar. Mas eu estava no início, sujeita a erros e a consertos. Que acredito que todo motorista, que toda pessoa que começa a dirigir, ela não começa a dirigir, a não ser que ela esteja aprendendo há muito tempo, treinando há muito tempo. E aí quando entra na autoescola já tem uma noção. Eu não tinha noção de nada.
Aprendi tudo na autoescola. Mas eu já estava caminhando. Eu já estava saindo do lugar, do bairro onde eu morava, indo para outros bairros. Eu já estava indo para a cidade. Já estava pegando pista. E aí toda vez que eu pegava no carro acontecia isso. Vinham palavras na minha cabeça. Me falaram que eu não era uma boa motorista. Que ia acontecer isso. Que podia acontecer aquilo. E eu comecei a acreditar nisso. Uma crença limitante. E eu deixei isso minar o meu sonho de dirigir. Meu carro foi vendido, depois eu comprei outro, foi vendido também pelo mesmo motivo. Quer dizer, não foi pelo mesmo motivo, mas eu já não tinha mais aquele ânimo, sabe, para pegar o meu carro para dirigir. Eu tinha medo toda vez que eu pegava no carro, que eu entrava dentro do carro, já me vinha o medo de realmente acontecer alguma coisa e eu não saber resolver no trânsito. Isso me minou. E aí eu me desfiz do meu carro, e agora, com outro pensamento de mim mesma, com outro ponto de vista, de que eu podia errar, mas eu podia consertar porque eu estava iniciando, e qualquer pessoa pode passar por essas dificuldades no início, mas depois a gente com a prática a gente aprende, é fazendo todo dia, é que a gente vai se aperfeiçoando, mas eu não me deixei pensar dessa forma, eu me deixei acreditar naquilo que estavam dizendo sobre mim, que eu não ia nunca dirigir bem. E aí quando eu acordei para a vida já era tarde demais, porque eu tenho um problema na minha vista, hoje eu não posso dirigir mesmo, porque eu não consigo enxergar direito, nem com óculos, nem sem óculos, nem com lente, nada. Tenho muita dificuldade para enxergar. Então, isso sim é uma realidade na minha vida hoje que pode me impedir de dirigir. Mas naquela época não havia isso. Eu usava óculos, mas eu enxergava muito bem com óculos. Então, às vezes, o que trava a gente não é o problema. É como você vê o problema. E hoje, sabe, eu vejo com outros olhos, hoje eu me olho, sabe, com outros olhos, hoje eu me vejo que eu sou capaz sim, de fazer qualquer coisa que eu queira fazer. Porque eu estou olhando para mim com o olhar de que eu estou em construção. E se eu não consigo fazer perfeito, eu vou tentar fazer e eu vou chegar lá. Agora, se eu ficar me olhando toda vez e me lembrar das coisas que me falaram no passado e ficar, sabe, acreditando naquilo que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir, eu não vou ser capaz, eu não vou conseguir fazer nada na minha vida. Hoje eu estou olhando para mim com mais amor, com mais carinho, com mais afeto. Eu estou olhando para mim com a lente daquilo que realmente eu sou. E eu sou capaz. E você também é capaz. Então, para com essa crença que te limitaram. Passa a se olhar com a lente dos teus olhos. Se olhe para o espelho. E diga para você o que você vê em você. Como você está se vendo hoje. Como que você tem se comportado diante das dificuldades? O que você tem feito para melhorar isso? Não queira ficar nesse lugar que te colocaram. Não queira ficar com essa lente que colocaram nos teus olhos e que não fazem você enxergar a pessoa linda e a pessoa incrível que você é, a pessoa capaz, a pessoa inteligente que você é. Não deixa que nada venha te impedir de você viver uma vida que você merece viver. Não se sinta imerecedora, porque você é merecedora. É merecedora. Você é uma pessoa escolhida. Escolhida por Deus e tem que ser e precisa ser escolhida por você mesma. Não espere pelos outros. Fazer aquilo que você precisa fazer por você. Tente a se olhar, sabe, com um olhar de acolhimento. Sabe? Tira essa venda que te colocaram. Qual é o seu ponto de vista sobre você? Você é feia, você é gorda, você é magra demais, você é alta demais, você é baixinha demais? Qual foi o rótulo?
Qual é o rótulo que você está, carregando, que te colocaram e que você acreditou e que você acredita ainda hoje? Tira esses rótulos de você e começa a construir uma nova imagem de você. Qual é a imagem de você? Qual é o seu olhar que você quer para você? Começa a construir essa imagem a partir de hoje, a partir de agora. Tira essa lente embaçada e coloca uma lente límpida e vê aonde você pode melhorar, o que você pode fazer por você, o que você realmente quer ser. E que até hoje ninguém deixou você ser aquilo que você realmente quer ser. Que a sua visão seja clara sobre você. Aonde você quer chegar. O que você quer fazer. Não deixe que ninguém te impeça de realizar os seus sonhos. De fazer aquilo que você deseja fazer. É tão ruim a gente viver assim, né? Querendo fazer as coisas e sempre pensando no que o outro vai pensar, no que o outro disse que eu era, que eu não vou conseguir, então eu não vou conseguir mesmo. É tão difícil, é tão desagradável isso, porque a gente para de viver a nossa vida, a nossa própria vida, porque a gente está olhando a nossa vida com o olhar do outro. Faça esse carinho por você, se ame, se olhe, veja qual é o seu ponto de vista sobre você. E procure fazer uma limpeza diária em você. Como que eu quero me ver? Se antes eu reagia de uma forma que me deprimia, que me diminuía, hoje eu já não quero mais isso. Hoje eu já me olho como uma pessoa, que pode realizar sonhos, que pode fazer grandes coisas, que pode sim olhar para a vida com mais amor, com mais carinho, com mais vontade de viver. Porque eu não olho mais com o olhar do outro. Eu olho agora com o meu olhar. Que você possa se olhar com o seu olhar de compaixão, não de pena. Não tenha pena de você. Tenha orgulho de você. E se hoje você não está se sentindo orgulhosa de você, porque você não tem feito nada para você, por você, comece a mudar a partir de hoje, a partir de agora, comece a fazer, a se olhar e falar, qual é o meu ponto de vista sobre mim? Quem é essa pessoa que está diante de mim? Se olhe para o espelho e diga isso. Quem é essa pessoa? Quem essa pessoa quer ser? E começa a se construir. Começa a construir essa pessoa que você quer ser, que você sempre desejou ser. E se você nunca desejou, que você possa desejar ser aquilo que você merece ser. Uma pessoa feliz, mais leve, levar a vida com leveza, levar a vida com alegria, olhar para os problemas, porque o olhar nosso, o nosso ponto de vista, não não enxergar a realidade do problema, não é isso. É você enxergar a realidade do problema, mas você ter um outro olhar para ela. O que esse problema está querendo me ensinar? O que eu preciso aprender? Qual é a melhor forma de eu lidar com este problema? Eu preciso resolver esse problema com urgência? É urgente? É necessário que eu resolva? Ou não? Porque às vezes a gente também quer resolver tudo ao mesmo tempo e rápido. E às vezes não é necessário, o estresse é desnecessário. Mas o negócio é que você quer resolver. Porque você acha que se você não resolver, ninguém vai resolver por você. E às vezes não é necessário nem que você entre nessa peleja aí, ó. Às vezes é só para você orar. Ou para ficar de longe e esperar que o outro resolva. Nem tudo depende de você. Começa a se olhar diferente, começa a olhar para o problema diferente. O que eu posso aprender com ele? O que eu aprendi com ele? A ter mais paciência? A parar de pensar mais no outro e pensar mais em mim? O que eu aprendi?
Começa a aprender, começa a colocar em prática isso. Faça isso hoje por você, se olhe no espelho e diga quem eu quero ser, qual é o meu ponto de vista hoje. Hoje eu estou me sentindo como? Se sinta maravilhosa, se sinta leve para resolver os seus problemas e saber que você pode, sim, mudar qualquer coisa que você queira na sua vida, partindo do seu ponto de vista. Um grande beijo e até o próximo vídeo.